Boa noite a todos. Nós estamos também gravando o nosso programa, o nosso culto de hoje, no dia 12 de fevereiro, para a TV Master, que nos dá a alegria de reproduzir os nossos cultos sempre à meia-noite do domingo, no canal 20, para aqueles que têm a NET, né, que é a TV a cabo, e para aqueles que têm a JET, que é uma outra a TV a cabo, no canal 27, e também na internet, tanto no ibmanaíra.com.br, que é o site da igreja, quanto também no site da própria TV Master, que apresenta online a sua programação. Então você fique ligado aí. Boa noite àqueles que estão nos assistindo, bom dia também, porque também na segunda e na terça pela manhã, 6:30 da manhã, esses cultos são reproduzidos. E aqui na igreja nós estamos falando sobre o temor. Essa já será a 5ª mensagem que eu dou sobre esse tema. Tudo começou no dia 15 de janeiro, quando nós falamos que existem milagres que têm uma iniciativa em Deus, ou seja, Deus faz sem ninguém pedir. Tem milagres que só acontecem quando são feitos através de homens que têm o dom de milagre. E há milagres que são processuais, que vêm acontecendo na nossa vida. Nós estamos sendo objeto do milagre. Para tanto, é preciso que nós andemos no temor do Senhor. Se você me perguntar quem é a pessoa na Bíblia que é sujeito das maiores promessas de Deus, eu diria a você que é aquele que anda no temor do Senhor. E eu falei aqui que temor não é o temor natural, esse temor que nós temos de uma montanha russa, de atravessar uma rua. Não, isso é um temor natural. Não é aquele temor social, que é o medo da opinião dos outros, o medo do que vão dizer de mim. Não é o temor religioso, que é aquele medo, Deus castiga, Deus castiga. Não é também o temor diabólico, que é aquele medo irracional que nós temos de pegar uma doença, de contrair câncer. São espíritos de covardia que são colocados em nós e que encostam em nós, que muitas vezes nós não sabemos. O temor a Deus ou o temor de Deus é um respeito, é uma reverência, é uma honra que nós prestamos a Deus a fim de não desagradá-lo. Mas por que as pessoas perderam o temor a Deus? Por causa da coexistência com o pecado, por causa da tolerância ao pecado e finalmente por causa da insensibilidade ao pecado. Por isso que o medo se instaurou na raça humana. Adão foi o primeiro homem a ter medo de Deus, inclusive, não temor, mas medo. Ele se escondeu de Deus. E quem não teme a Deus, teme tudo mais. Tem medo de ser atropelado, tem medo de perder filho, tem medo de ficar liso, sem dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser uma pessoa sábia, prudente, disciplinada, equilibrada, você precisa temer a Deus e somente a Ele. Esse é o princípio salutar da vida. Mas aí entrou o espírito de covardia. E hoje há pessoas que por causa do pecado são tomadas desse medo da morte. E o medo da morte, como eu disse outro dia, é o medo basal, é o medo primal. É o medo que todos nós, é a mãe de todos os medos, ou o pai de todos os medos. Quando nós andamos no temor do Senhor, nós temos muitos benefícios. Entre eles, provisão de Deus, e nós vamos, logo após o carnaval, começar uma série sobre Deus, o meu provedor. Nós temos sabedoria. O homem que teme a Deus recebe de Deus sabedoria. Domingo passado eu falava sobre
um dos benefícios do temor do Senhor, que é a transformação. Nós somos transformados de glória em glória na presença de Deus. Começamos a sentir uma nova vida, um novo ser brotando dentro de nós, e isso é um processo contínuo. A Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados, nós não estamos prontos ainda, nenhum de nós está pronto ainda. Eu e você estamos no caminho do aperfeiçoamento, nós estamos nos tornando a imagem e semelhança de Cristo. Eu falava hoje pela manhã, porque pela manhã nós estamos fazendo, no culto das 10h30, nós estamos com uma série sobre o livro de Romanos, começamos hoje pela manhã. Quero inclusive avisar a toda a igreja que durante o período de carnaval a igreja funciona normalmente, exceto aqueles que vão fazer retiro, como por exemplo os jovens no sábado à noite. Mas no domingo que vem, a nossa igreja terá todos os cultos normais, também na segunda, na terça, na quarta-feira. Quarta-feira agora nós teremos aqui o culto Baigon nelas, viu? É de quem não vai para Muriçoca, vem para o culto do Baigon, né? Tá certo? Estou brincando aqui. Então, mas os cultos continuam. E hoje eu quero falar sobre um outro benefício do temor a Deus, que é o benefício da iluminação. Diga comigo, iluminação. Diga, iluminação. Gente, quando nós andamos no temor do Senhor, o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais. E nós começamos a discernir, a ver, a sentir, a perceber, a intuir coisas que nós não intuíamos antes. Nós começamos a abrir os nossos olhos para o mundo sobrenatural. Começamos a receber revelação de Deus, insights de sabedoria, insights revelacionais, ideias que nós não tínhamos, de repente chegam à nossa mente, para o nosso bem, para a construção do nosso patrimônio. É uma das promessas para aqueles que temem a Deus, que andam no temor do Senhor. João capítulo 14, verso 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo nos lembra, nos dá insights. João 16:15 diz: tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Veja, o Espírito torna conhecido a vocês. O Espírito Santo revela, ilumina a nossa mente. Você já teve dificuldade de ler a Bíblia? Você começa a ler a Bíblia e não entende. Você folheia para cá, para trás, lê passagens e diz: meu Deus, o que é isso? É porque sua mente ainda não foi iluminada pelo Espírito Santo. Quando você recebe a iluminação do Espírito Santo, a Bíblia fica descomplicada, fica simples. Você lê, você entende. Isso é uma promessa, isso é um presente de Deus para nós, que tememos a Deus, que andamos no temor do Senhor, que buscamos temer a Deus. Efésios capítulo 1, verso 17 diz assim: Paulo apóstolo diz: peço a Deus, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. O Espírito Santo revela, como vai revelar para você que está aqui, para você que está na TV Master aí do outro lado. O Espírito Santo hoje vai revelar uma palavra para você. Você vai receber algo falando dentro de você. Você vai confundir com a sua intuição, com a sua consciência, mas é o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus está sendo pregada.
houve uma oração para que o Espírito interviesse, e o Espírito Santo, a frequência de voz do Espírito Santo está acima de todas as outras frequências, inclusive da nossa consciência. Paulo diz, verso 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Eu oro para que hoje à noite, os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Que vocês entendam, percebam, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Verso 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Quer dizer, o Espírito revela as riquezas de Deus para nós, coisas ocultas que estão aí, e que você precisa conhecer para você poder adorar, louvar, para você poder ser feliz, para você poder se sentir melhor. Você precisa dessa revelação das coisas ocultas de Deus para a sua vida. Quem sabe você já é cristão há muitos anos, mas você nunca teve uma revelação, um insight do Espírito Santo, algo que vem do alto, uma transmissão na frequência divina, direto aos seus ouvidos espirituais. É porque você ainda não abriu os olhos espirituais. O que acontece quando eu sou iluminado? Veja, iluminação não é só para algumas pessoas especiais que Deus escolheu. Porque há outras religiões que dizem isso, né? Ah, fulano é um iluminado. Não, a iluminação é para todo aquele que crer. Amém? Se crer e andar no temor do Senhor, você pode ser um iluminado. E o que acontece quando eu recebo a iluminação, Walter? A iluminação do Senhor. Primeiro, quando acontece, eu vejo a solução para o meu problema. Eu vejo a solução para o meu problema. Deixa eu contar uma história da Bíblia para ilustrar o que eu quero dizer. Existia um casal chamado Abraão e Sara na Bíblia. E eles tinham um problema físico, fisiológico, porque Sara, a esposa, era estéril. Ela não podia dar à luz filhos. E eles oraram a Deus, Deus prometeu. Mas você sabe como nós somos, né? Nós somos impacientes para esperar as promessas de Deus e resolvemos tomar as nossas providências. Afinal de contas, esse Deus está demorando muito. E Sara disse, ó Abraão, filho, vem cá. Eu tenho um plano B. Diga, Sara, o que é? Olha, está vendo a minha empregada? A Agar. Agar é uma mulher fértil, uma mulher jovem. Você deita com Agar, tem relações sexuais com ela, gera um filho, e nós adotamos esse filho. Pelo menos a gente não morre sem ter ninguém para deixar a herança. E Abraão, né? Não queria, mas já que você insiste, mulher, né? E a verdade é que o Abraão teve um relacionamento com Agar e gerou um filho chamado Ismael, que é o pai dos povos árabes, para quem não sabe. Por isso que ainda hoje briga árabe e judeu, porque Isaac é o filho natural de Abraão com Sara, que veio depois, porque Deus retarda a promessa, mas não deixa de cumprir. Aí Deus cumpriu a promessa. Sara engravidou aos 90 anos de idade, imagina. E aí ficaram Isaac e Ismael em casa, um brigando com o outro pela preferência do pai, o adotivo e o natural. O árabe e o judeu ainda hoje brigam. Tudo nasceu daí, dessa pressa de Abraão e de Sara. E aí Sara, como diz, se invocou com Agar. Porque toda
mulher. Imagine você morar numa casa onde com outra mulher que tem um filho do seu marido. Isso não é muito fácil de aceitar, não é? E Sara ficou chateada. Aí Sara chegou para Abraão e disse assim: olha, eu sou a oficial, a esposa sou eu, então eu exijo que você mande essa empregada embora. Ela e esse filho adulterino dela. Agora, né, a coisa mudou, né? E a Bíblia diz que Abraão fez isso, mandou Agar embora. E Agar levou consigo Ismael. Levou o Ismael. E a Bíblia diz que em determinado momento da caminhada deles pelo deserto, que eles estavam indo para o Egito, faltou comida, faltou água. E Agar, a mãe do menino, se desesperou e disse: como é que eu vou agora nutrir meu filho? E ela orou a Deus. Então nós vamos pegar a história aí pelo fim. Veja a resposta em Gênesis 21 e 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Quando Deus abre os nossos olhos, nós vemos que a solução dos nossos problemas já existem, já estão ao nosso alcance. Nós é que não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar, porque estamos presos ao nosso egoísmo, estamos presos ao nosso desespero, estamos escravos da nossa mentalidade escravocrata. Há pessoas cegas hoje aqui e aí na TV. Pessoas que têm recursos à sua disposição, mas não veem esses recursos. Preferem pensar que são os coitadinhos, os miseráveis, que nada dá certo na minha vida. E Deus já providenciou muita coisa para você, mas você continua achando que a vida não vai dar certo para você. Gente, a solução para Agar sempre esteve ali, ao lado dela, e ela não via. A solução do teu problema talvez esteja aí do teu lado, e você não está vendo. A solução do teu problema talvez seja só pedir perdão para quem está do teu lado. A solução do teu problema talvez seja só convidar para ser amigo de quem está do teu lado. A solução do teu problema às vezes é tão simples e tão acessível, e você tão cego, tão cega, não consegue ver o óbvio, o ululante, como dizia Nelson Rodrigues. Você não consegue ver o que está a 5 dedos do seu nariz. Você tem um problema, você sabe que você tem que parar com isso, mas você não vê. Você está espiritualmente cego. As soluções existem, as soluções estão à nossa disposição, estão ao nosso lado, e nós não enxergamos, porque nós preferimos enxergar o que queremos. Aliás, nós só vemos o que queremos. Se você quer ver desgraça, você só vai ver desgraça. Se você quer ver coisas boas, você vai ver coisas boas. É só olhar para o mundo. Se você quiser ver coisas ruins, lê os jornais. Só tem coisa ruim. Mas se quiser ver a verdade, vá para as ruas. E você vai ver quanta coisa boa existe. Tem gente que adora criticar os governos. Tudo bem, os governos têm suas falhas. Mas quantas coisas boas eles já não fizeram? Mas as pessoas só veem o lado negativo. São cegos, espiritualmente cegos. Tem pessoas que são casadas com outros e só veem o lado negativo da esposa. Ah, essa é uma gorda, essa mulher não serve para nada. Mas não vê que ela é a mãe dos teus filhos. Ela quem tem te protegido, ela tem orado por você, ela tem te amado. E você que é um cara iracundo,
Você é um cara difícil e essa mulher tem aguentado você. E você bota a culpa nela. Ou ao contrário, a mulher que só vê defeito no marido, no filho, na filha. A solução do seu problema às vezes está do seu lado e você não está vendo. Foi preciso que Deus abrisse os olhos espirituais de Agar. E quando Deus abriu os olhos espirituais, Judite, de Agar, ela viu o que já estava lá. Veja, Deus não botou ali a fonte de água. A fonte de água já estava lá. Ela que não via. Talvez você esteja aqui agora dizendo: eu sou um lascado. Não tem jeito para a minha situação. Eu não sei mais o que eu faça. E isso começa a fechar os seus horizontes. Pare e diga: Deus, abre os olhos espirituais para que eu veja as fontes de água que tu tens para mim. Deus tem uma fonte perene para você, que talvez você não esteja vendo, porque você está espiritualmente cego. Só consegue ver o que seus pais disseram, o que o mundo diz, o que os jornais dizem, a opinião dos professores. As pessoas moldam o seu entendimento. Quando você é iluminado, você vê a solução para o seu problema. Segundo, quando você é iluminado, você vê a barreira para o seu progresso. Você vê a barreira que está impedindo o seu progresso. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: pastor João, eu não estou entendendo. Eu trabalho, eu luto, eu tento, mas nada acontece. Eu já fiz uma análise, pastor, eu não estou em pecado. Eu já pedi perdão a Deus pelos meus erros. Mas eu não sei o que está acontecendo, pastor. Tem uma caveira de burro enterrada naquele lugar, porque não vai para frente. Eu não sei o que é. Você já pensou assim? Você está pensando assim? Há uma barreira, Maria José, só que você não vê. Aí deixa eu me lembrar de outra história da Bíblia. A Bíblia conta uma história lá no livro de Números, de um profeta, esses famosos profetas avulsos, né? Porque no meio do povo de Deus ainda hoje tem profeta avulso, que é aquele que não pertence à igreja nenhuma. Ele pertence a todas e na realidade não pertence a nenhuma, porque ele não quer estar submisso a ninguém. Um sujeito chamado Balaão. O Balaão era um profeta avulso. E aí um dia, um príncipe inimigo do povo de Deus disse: olha, o povo de Israel é invencível. Para a gente vencer esse povo, é preciso que esse povo seja amaldiçoado. Porque esse povo tem a bênção de Deus, e quem tem a bênção de Deus não dá para a gente vencer. O que a gente faz? Aí alguém disse: olha, tem um profeta avulso, lá não sei aonde, vamos contratá-lo para ele amaldiçoar esse povo. Porque é um profeta, é um homem de Deus, e quando ele amaldiçoar, vai haver uma vulnerabilidade espiritual, e nós podemos vencer o povo de Israel. E mandaram chamar o Balaão. Aí quando o Balaão soube, disse: não, esse povo é impossível, não dá. Se Deus abençoou, quem sou eu para amaldiçoar? Ficou colocando dificuldade. Mas aí o príncipe falou a linguagem do profeta avulso. Qual é a linguagem do profeta avulso? A oferta. Aí o príncipe disse: eu dou uma oferta. Diga a oferta que você quer. E os olhos de Balaão cresceram. E Balaão ficou empolgado. E disse: agora eu vou. Aí Deus, sabe o que Deus fez? Deus colocou um anjo deste tamanho, gigante, com uma espada desembainhada.
num caminho que só dava para passar a jumenta e Balaão montado nela. Numa fresta do caminho, o anjo ficou lá, para impedir Balaão de cometer aquela tolice. Gente, moral da história, para não delongar muito. A jumenta viu o anjo e Balaão não. Tem coisa na vida que até um jumento vê e a gente não vê. Não é? Tem problema, barreira no seu progresso que até um jumento é capaz de discernir e você não é. Tem coisa que até um animal vê e você não vê, tapado. Eu fico morrendo de raiva dessas coisas, gente. E Balaão toma bater no jumento. Bora, jumenta. E a jumenta falou, não, o anjo, E Balaão tome na jumenta. E a jumenta falou, não. Não é assim na nossa vida. A gente quer que a coisa vá, mas não vai, porque tem um impedimento espiritual. Tem um anjo dizendo não. Não vai para frente, tem uma barreira ao seu progresso. Tem um pecado, tem um erro seu, tem algo que está bloqueando a bênção e o fluir de Deus na sua vida. Ou não é seu chamado, não é seu caminho, não é seu ministério. Tem alguma coisa errada. Está todo mundo vendo, só você que não vê. Sua mulher vê, seu filho vê, suas ovelhas veem. Está todo mundo vendo, só quem não vê é você. Tem coisa que é assim. Todo mundo está enxergando que está errado, menos você. Porque você é orgulhoso. Porque você está cego pelo vil metal. É o meu salário. Mas o salário é bom, o salário é alto. Veja o final da história. Números 23, 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Deus às vezes tem que abrir os olhos da gente, né? Não tem jeito. Abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Finalmente. Só Deus abrindo os olhos. Mulher, se seu marido não está vendo o óbvio, ore a Deus assim, Senhor, abre os olhos dele. Que ele não está vendo que essa amizade não presta. Que ele não está vendo que essa sociedade não vai para lugar nenhum. Mas tem gente cega. Gente, ontem nós perdemos aquela que eu considerava a melhor voz feminina de todos os tempos da música pop. Whitney Houston. Whitney Houston, eu sou fã da voz daquela mulher. Ninguém consegue dar um agudo daquele, uma nota daquela, um sustenido daquele com aquela voz. Que voz! E sabe onde ela nasceu? Ela nasceu numa igreja batista. Ela aprendeu a cantar numa igreja batista. Mas um dia um produtor musical estava assistindo o culto, viu ela se apresentar e disse, você não quer fazer um teste na minha produtora? E ela foi. E ele disse, eu vou patrocinar seu disco. Ela gravou o primeiro disco. E aí virou um sucesso, estourou. E ela ontem morreu aos 48 anos de idade, um ano a menos que eu. Um talento ceifado. Sabe onde ela estava metida? Ou com quem ela estava metida? Com as drogas. Ela era uma dependente química há muitos anos. Porque não sustentou o sucesso, não tinha estrutura emocional nem psicológica para sustentar a adoração do povo, para sustentar tanto dinheiro, e aí ela se entregou. E quantas pessoas não chegavam para ela e diziam, Whitney, você está jogando sua carreira fora, você está jogando seu talento fora. Mas ela não via, ou se via, nada podia. Não é assim? Tem gente que está jogando a carreira fora, está jogando os talentos fora, mas não vê.
É um vício, é uma dependência, é um relacionamento errado. Há uma barreira que você não consegue enxergar. Qual é ela? Por isso que quando nós andamos no temor do Senhor, Deus ilumina os nossos olhos, Deus abre os olhos do nosso coração. Diga assim: Deus, abre os olhos do meu coração. Nunca fique cego para o óbvio. Tenha a humildade de ver. Tenha a humildade de perguntar aos outros, aos que te amam, aos que te cercam. Não precisa perguntar aos críticos. Pergunta aos que te amam. Tem alguma coisa errada comigo? Eu estou fazendo algo errado? Você vai no piloto automático. Daqui a pouco mete a cara na parede. E aí? Quando nós andamos no temor do Senhor, Deus abre os olhos do nosso coração. Terceiro, quando eu sou iluminado, eu vejo a defesa para o que está me atacando. Gente, todos nós somos atacados na vida. Todos nós, se não estamos, já fomos ou seremos atacados. Todo ser humano. Até pela família. Eu conheço pessoas que estão sob ataque da família. Quem sabe alguém aí está me ouvindo, que está sob ataque da família. Ataque dos amigos, entre aspas, né? Porque amigo não ataca amigo. Ataque de situações humilhantes. E aí eu vou para a terceira história da Bíblia. Israel estava em guerra com um país chamado Assíria, os arameus. E existia um profeta em Israel, não avulso, um profeta do povo, que vivia no meio do povo, chamado Eliseu. E todas as vezes que o rei da Síria planejava um ataque contra Israel, Deus revelava em sonho a Eliseu. Aí Eliseu acordava, ia lá no palácio e dizia: rei, os arameus estão vindo por aquele caminho, pode fechar ali que eles não entram. E isso aconteceu sucessivamente. E o rei da Síria, Helena, começou a desconfiar, Silvia. O rei da Síria, Solange, disse: peraí, tem um espião aqui dentro. Alguém está me traindo. Porque tudo que eu planejo, o rei de lá sabe. Você não pensaria assim também, não? É lógico. Aí, apareceu uma pessoa e disse: não é isso não. É que tem um profeta lá, que tudo que o Senhor sonha, Deus revela a ele. E ele diz ao rei: como é bom ter um profeta de lado, hein? Aleluia. Como é bom ter um homem de Deus de lado, hein? Está lá. Aí o rei disse: então vamos estrategicamente anular esse profeta. Vamos acabar com ele logo. E reuniu os seus cavaleiros e disse: onde é que mora esse profeta? E deram o endereço do profeta. Ele despachou o seu comandante Naamã e todo o exército lá para o local. Cercaram a casa de Eliseu. Eliseu tinha um empregadozinho, uma espécie de auxiliar, né? Um cro na vida. E de manhã cedo, o Geazi, que era o nome dele, acordou, abriu a janela. Quando ele viu a casa inteira cercada de soldados sírios, ele disse: meu Deus, estamos perdidos. Profeta, acorda, profeta. Que foi, rapaz? Estamos perdidos. Que foi, rapaz?
A casa está cercada do exército sírio. Vão nos matar, profeta. Profeta de Deus, que confia em Deus mesmo, não se desespera, né? Ele até tem medo natural, mas não se desespera. Ele levantou-se e fez o quê? Ai, meu Deus, estou perdido, o que eu faço? Não. Vamos pegar a história agora em 2 Reis 6:17. E disse assim: e Eliseu orou, Senhor, vamos ler juntos? Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Gente, quando nós somos iluminados, nós sabemos que não estamos sós neste mundo. Há exército, há milícias celestiais de anjos ao nosso derredor. A iluminação de Deus abre os olhos espirituais. E quando você se sente cercado, oprimido por vários lugares, você olha e diz: não, maior é os que estão comigo dos que estão contra mim. Eu vou para a guerra porque o Senhor é comigo. Mas há pessoas que recuam logo, porque estão cegas. Acham que Deus não vive, que Deus não protege, que Deus não existe. Não veem as milícias de anjos. Sabe o que os anjos fizeram? Para encurtar a história? Cegaram os sírios. E o comandante do exército sírio desceu do cavalo, bateu na casa e perguntou a Eliseu: o senhor conhece um profeta aqui chamado Eliseu? Aí Eliseu disse: não está aqui não, está lá em Samaria. Sabe o que era Samaria? Era a cidade fortalecida, fortificada, onde só tinha exército judeu. De onde é? Eles por ali, podem ir. Pois todo o exército da Síria entrou em Samaria. Eles fecharam a porta e o rei ficou rindo. Disse: olha o que Deus fez, nos entregou de bandeja. De bandeja. Deus é assim. Quando Deus abençoa, quando você anda no temor do Senhor, Ele entrega os nossos inimigos de bandeja. Aqueles que vêm contra nós fugirão por 7 caminhos, porque o Senhor é conosco. Você crê nisso? Dê um glória a Deus, dê. Está horrível, dê um glória a Deus. Deus é o teu protetor. Ele está ao teu derredor. Ou você não crê no exército celestial de anjos? Carruagens de fogo. Se Deus abrisse um segundo o mundo espiritual à sua volta, você ia ver carruagens de fogo. Quantas vezes eles já não repreenderam demônios que queriam tirar sua vida? Então, quando Deus nos ilumina, nós vemos quem está nos atacando. Só que, não sei se vocês sabem o resto da história, ninguém matou ninguém. Sabia? O rei de Israel chamou o comandante da Síria e disse: vamos comer juntos, acabar com essa história de guerra. Para que confusão, rapaz? Comeram juntos os dois exércitos. Depois o exército da Síria voltou e nunca mais houve guerra entre Israel e a Síria. Deixa eu dizer uma coisa para você. A única maneira de você acabar com um inimigo é torná-lo amigo. A única maneira, dizer para esse lado aqui não gostou não, mas vocês vão gostar. A única maneira de você acabar com um inimigo é torná-lo seu amigo. Está vendo? Aqui só tem crente. Não é vocês? Porque se você matar o inimigo, ele vai virar teu inimigo eterno, o filho dele, o neto dele. Vai terminar se vingando de um neto seu.
Por isso que a melhor solução para o conflito é se tornar amigo. Na oportunidade da vingança, não mate, reconstrua, estenda as pontes. Diga, amigo, senta aqui, vamos comer juntos, vamos resolver esse problema. Você está com raiva de mim por quê? Dá para me perdoar? Pronto, resolveu, ganhou um amigo para a eternidade. Mas tem pessoas que não, Deus, pisa ele, mata ele. Que é a macumba gospel, né? Vai, Deus, vai. Não é assim não, gente. O reino do Espírito não se paga mal com mal, se paga mal com bem. E aí nós ganhamos quem nós tínhamos perdido. E Deus lhe abençoa. Quarto, quando você é iluminado, você vê o quanto Deus anda contigo. E aí eu entro numa quarta história da Bíblia. Jesus tinha ressuscitado. Jesus foi crucificado no madeiro e ressuscitou. E 2 discípulos dele iam andando, conversando sobre o que acontecera em Jerusalém. Estavam voltando para a sua aldeia, a aldeia de Emaús. E eles iam no caminho, dizendo, que desgraça, hein, rapaz, que coisa terrível, isso não devia ter acontecido. Mataram o homem, crucificaram, ele não fez mal a ninguém, como é que pode? Meu Deus, eu não aceito isso. No momento que eles iam andando e falando, Jesus se colocou no meio dele, porque Jesus já tinha ressuscitado, porque a morte não pôde deter, né? Porque quem não tem pecado não tem alça para a morte, aí a morte não consegue segurar, né? Aí Jesus se meteu no meio deles. Aí eles olharam assim e disseram, opa, tudo bem? Como vai, senhor? Aí Jesus disse, vocês estão conversando o quê? Eles, você não soube não o que aconteceu em Jerusalém? Que mataram Jesus Cristo, filho de Nazaré? E Jesus disse, não, eu não. Eu estou aqui, como é que eu sei da minha morte? Porque as últimas notícias para Deus sempre são as melhores, né? Deus nunca vê a desgraça como o fim. A graça será sempre o fim, não é? Que notícias? Gente, às vezes nós estamos cegos pelas nossas impressões, pelos nossos pensamentos. Às vezes nós ficamos cegos pelo que pensamos, pelas circunstâncias, porque vivemos murmurando, vivemos reclamando, e aí intelectualmente, espiritualmente fechamos os olhos e só vemos a desgraça, não vemos a graça. Só vemos a derrota, não vemos a vitória. Você ganhou um filho, mas meu filho está doente. Mas não veja esse lado. Você ganhou um filho. Você comprou um carro, mas o carro, bateram no carro. Mas só bateram porque você tem um carro. Você tem um carro, aleluia. Mas a gente não vê assim. A gente só quer ver o lado negativo. Somos tomados por esse impressionismo urbano da catástrofe. A gente adora notícia ruim, já viu? Quando toca aquela notícia do Jornal Nacional. Lá vem. Liga a televisão, vamos ver. Ai, meu Deus, um tsunami no Cabo Branco. Ai, meu Deus. O povo adora. Mas quando é uma notícia boa, do tipo, e o Brasil acaba de vencer. Há mais crédito no Brasil. Mataram um jovem. Tá vendo como o mundo está violento? Tá vendo como a coisa não presta? Ai, meu Deus. A nossa mente fica cega, embotada. Mas aí Jesus foi para a casa deles. E quando Jesus partiu o pão, veja o que aconteceu. Lucas capítulo 24. Então, vamos ler juntos? Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Quantas vezes só lhe
Deus lhe ilumine e abra os seus olhos espirituais. É só o que te falta. Quando você anda no temor do Senhor, os olhos espirituais são abertos. Você quer ser iluminado? Quantos querem ser iluminados? Diga, eu quero. Então, em primeiro lugar, é preciso ter um relacionamento com Jesus Cristo. Você já tem um relacionamento com Jesus Cristo? Pessoal com Ele. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já fez uma aliança com Ele? Não é com a igreja, não é comigo, é com Ele. Você tem certeza da sua salvação? Gente, há pessoas para quem as coisas de Deus não fazem sentido. E eu entendo. Eu não julgo essas pessoas. Porque elas não foram iluminadas. Elas não veem como eu vejo. Por exemplo, hoje, todos nós sabemos que há uma enorme multidão de homens vestidos de mulheres. Inclusive vários evangélicos vestidos de rainha Esther. Eu vi no Facebook, não sei se é verdade. No bloco, as virgens de Tambaú. Gente, eu acho aquilo depauperante da dignidade humana. Não estou julgando as pessoas que ali estão, mas eu não vejo graça nenhuma naquilo. Eu jamais iria assistir esse bloco. Jamais. Nem permitiria que um filho sob domínio meu participasse. Mas eu não posso julgar quem está ali, sabe por quê? Porque o que eu vejo, eles não veem. Eu recebi a iluminação do Espírito Santo, então aquilo para mim é depauperante, para outros não. Para outros é normal. Tem alguns deles que passam o ano todo se preparando para ir para esse bloco. Acham o máximo isso. Ficar bêbado, drogado e se vestir de mulher. Eles acham que isso é o máximo. Gastam altas quantias para comprar um abadá, para comprar uma fantasia. Não dão R$10 na igreja. Mas para o abadá ele dá 300, 400 reais numa fantasia de mulher. E é homem. Inclusive eu vou anotar, saber quem faltou hoje dos homens da igreja, que é para chamar doutor Carlinho e a Aécio para anotar aí. Deixa eu ver, Valdo está aí. Ele veio meio... Mas não vai mais... Não dá mais tempo não, Valdo. Não é não? Fábio França não está, né? Não está lá. Quando a gente... Não é isso. Eu não posso julgá-los. Pelo contrário, eu tenho que ter misericórdia deles. Porque eles não veem como eu vejo. Porque eu já passei pelo novo nascimento. Você já passou pelo novo nascimento. Os seus olhos hoje são outro. Teve um tempo que eu estava lá, que eu achava também que aquilo era o máximo. Hoje eu acho depauperante. Porque os meus olhos foram iluminados. Eu penso de maneira diferente. E não é uma coisa moral, pastor moralista, não, porque todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu não sou assim. É uma questão de gosto, de preferência, de interesse. Eu não acho interessante essa alegria do carnaval. Eu acho uma alegria falsa, uma alegria temporária, uma alegria produzida por uma dependência química do álcool, das drogas. Eu não acho que é uma alegria cultural genuína. É um carnaval de plástico, de mentirinha. É uma alegria mentirosa, que só dura 3 dias. Ou então, enquanto você está bêbado. Então, é o que eu acho, porque é o que a Bíblia me mostra. Que a verdadeira alegria não é essa. Mas, gente, eu vejo assim, você vê assim? Não sei, talvez não, talvez você esteja me criticando aí. E tem o direito. Você que está na TV, talvez esteja me criticando e tem o direito. Porque você não vê como eu vejo. Eu fui iluminado pelo Espírito Santo. Quem não tem essa luz, não vê assim.
Não, eu não sou melhor do que ninguém. Vocês não são melhores do que ninguém. A diferença é a luz que ilumina teus olhos. Qual é a luz que te ilumina? Veja, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito, alô, preste atenção, quem não tem o Espírito não entende as coisas de Deus. Quem não tem o Espírito não acha nada demais adulterar uma vez ou outra. Quem não tem o Espírito não acha nada demais trair uma vez ou outra. Quem não tem o Espírito não acha nada demais se vestir de mulher e sair por aí num bloco das virgens. Quem não tem o Espírito não tem a ética do Espírito, não tem a sabedoria do Espírito. Então ele não discerne as coisas espiritualmente, ele discerne as coisas naturalmente. Então tudo que a mídia diz que é bom, ele acredita. Porque não nasceu de novo. Veja o que Jesus disse em João capítulo 3, verso 3. Em resposta a um filósofo que queria ver o que Jesus via. Jesus disse, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, essa coisa fica absurda. Nós achamos que isso é depauperante, que isso é tragicômico. Os outros não veem assim, eu acho normal, não tem nada demais me vestir de mulher uma vez, eu sou homem, me seguro, me garanto. Ótimo, não tem problema. É uma diferença de qual é o espírito que lhe incentiva, que lhe impulsiona. Qual é o espírito que abriu os seus olhos? Se você não nasceu de novo, você ainda não vê o Espírito de Deus. Quer ser iluminado? Comece um relacionamento com Jesus Cristo. E você vai entender o que eu estou dizendo. No dia que o Espírito Santo lhe iluminar, você vai dizer bem que aquele pastor dizia: realmente, hoje eu vejo de outro jeito. Quem já passou por isso? Via algo de um jeito e depois que se converteu a Jesus Cristo, passou a ver de maneira diferente. Quem já teve essa experiência? Então, eu não estou mentindo, né? A gente passa a ter uma nova experiência, uma nova maneira de ver as coisas. Segundo, quer ser iluminado? Peça a Deus, em fé, para abrir os seus olhos. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O problema não é a Bíblia. A Bíblia é um livro, como todos os outros. O problema está nos olhos que leem a Bíblia. Por que algumas pessoas leem a Bíblia e extraem lições preciosas para si? E outros leem a Bíblia e não, até criticam o texto. Porque os olhos do coração estão fechados. Veja o Salmo 119, verso 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Deus, abre meus olhos para quando eu ler a Bíblia, eu dizer: que coisa linda, que coisa fantástica, olha só o que está escrito. Salmo 32:8, a promessa: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei, cuidarei de você. A Bíblia nos aconselha, nos instrui.
Quer ser iluminado? Peça a Deus hoje: Senhor, abre os olhos do meu coração, para que eu veja a tua luz. Terceiro, venha a Deus com a postura humilde. Salmo 25:9 diz assim: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o caminho. Ninguém que não seja humilde, que não chegue a Deus com humildade, pode receber sabedoria de Deus. Deus só instrui os humildes. Provérbios capítulo 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quer ser iluminado, iluminada? Vá com humildade. Não vá: e aí, Deus, eu quero ver agora. Não. Senhor, eu quero ver diferente. Abre os olhos do meu coração. Vá com humildade. Quarto, limpe seu coração de pecados e conflitos. A Bíblia diz em Mateus 5:8: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ninguém pode ver Deus se o coração não estiver limpo. É por isso que essas pessoas não veem Deus, não veem o valor de Deus, porque o coração está sujo de pecados, de conflitos, de raiva, de luxúria, de chocarrices, de brigas internas, de raivas, de falta de perdão. Gente, puro não é perfeito, porque se fosse perfeito, nenhum de nós podia ver Deus, porque nenhum de nós é perfeito, nem será, mas nós podemos ser puros. O que é ser puro? É concordar com Deus, é dizer: realmente eu concordo, Deus, é isso aí, isso está errado, e eu pequei, então eu me arrependo, me perdoa. E nesse momento seu coração é purificado. 1 João 2:11 diz assim: mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Se você tem um ódio no seu coração, você nunca vai ver Deus. Aí essas coisas, se embriagar, ir para as virgens, muriçoca, sei lá, isso tudo é normal. Claro que é normal, isso sempre será, porque você não tem olhos para Deus, seus olhos não são puros, portanto você não tem a luz de Deus. Então você só se satisfaz com as coisas da carne e não do Espírito. Quer ser iluminado? Comprometa-se a fazer o que Deus deseja. Salmo 119, 33 e 34 diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e ela obedeça de todo o coração. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Fiquem em pé comigo na presença de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Quem sou eu? Quem é você para julgar pessoas que agora estão na esbórnia, estão querendo curtir seu carnaval adoidado, como se diz? Nós não podemos julgar as pessoas. O máximo que nós podemos é aconselhar, é dizer: olha, eu vejo diferente. Essas coisas para mim não têm graça. Essas coisas são falsas, são fake, como dizem. É um fake.
Essa é uma alegria, não é nem cultural, é química, produzida por um agente etílico chamado álcool, bebida. Eu duvido o cara gostar do carnaval sem beber. Até hoje eu não conheço. Porque carnaval está associado à bebida e à droga. Eu não conheço ninguém que brinque carnaval e não beba. Porque você vai tirar a alegria de onde? De onde você tira a alegria? Para pular. Você precisa de um agente externo para poder se alegrar. Então, nós precisamos, se nós queremos ver a vida de maneira diferente, nós precisamos ser iluminados. Então, aí onde você está, diga: Senhor, abre os olhos do meu coração. Você que está aí no outro lado da TV, na internet, vendo ou ouvindo esta gravação, diga: Senhor, abre os olhos do meu coração, para que eu veja a tua luz. Você já tem um relacionamento com Jesus Cristo? Se você não tem um relacionamento com Jesus Cristo, aí onde você está, abra seu coração para Ele agora. Com humildade, não com arrogância, mas com humildade. Diga aí onde você está, no silêncio da sua alma, aonde só Ele pode ouvir. Diga: Senhor, hoje à noite, eu abro meu coração. Quero ter um relacionamento contigo, Jesus Cristo. Eu quero te conhecer. Isso não significa que você vai deixar de brincar carnaval, não significa que você vai deixar de beber, deixar de outras coisas que você gosta. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Tem muita gente que confunde isso, porque não entendeu a mensagem do Evangelho ainda. Essas coisas são naturalmente convencidas pelo Espírito Santo. Ele vem, aliás, sobrenaturalmente nos convence. Nós perdemos o interesse, não é porque é proibido, porque nada é proibido. É porque a gente perde o interesse. Oh, Jesus Cristo, nos abençoa. Hoje, amanhã e sempre. Diga agora: Senhor, hoje à noite, eu estou começando um relacionamento contigo. Eu estou entregando a minha vida a ti. Se você fez esta oração aí no seu coração, aonde você está, de cabeça baixa, de olhos fechados, eu quero orar por você. Levante, todos que fizeram esta oração no coração, levante uma de suas mãos, bem alto. Pode levantar agora. Isso. Deixa a mão levantar. Agora, se puder, venha. Se puder não, você pode, claro. Tem duas pernas, né? Venha até aqui à frente. Se ajoelhe nesse altar. E diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero começar um relacionamento com Jesus Cristo. Eu quero começar um relacionamento com Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai. Pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Toda a igreja diz: glória a Deus. Oh, Jesus amado, abençoa essas vidas que aqui estão, que hoje estão iniciando um relacionamento contigo. Enche-lhes de luz, ilumina seus corações, Senhor, para que vejam a tua verdade, vejam o teu amor, vejam quanto tu és verdadeiro. Senhor, em nome de Jesus, multiplica a bênção sobre suas vidas. Salva-lhes, inscreve os nomes no livro da vida, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu queria que as pessoas da igreja viessem recepcioná-las, levantassem, dessem um abraço nessas que estão aqui. Saia do seu lugar, venha e receba uma pessoa dessa.
Abrace bem forte. E diga: Deus te ilumine, meu irmão. Deus te ilumine. Amém. Vamos cantar um hino. Enquanto nós cantamos esse derradeiro hino, nós entregamos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas no altar do Senhor. E vamos dar uma surra no diabo hoje, né, gente? Porque o cabo dá R$400 no abadá e não dá 10 numa igreja. Eu vou dizer, é muita insensibilidade, né? É muita cara de pau, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá? Aleluia! Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Vamos receber a bênção do amor de Deus, nosso Pai. Que até na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós hoje e sempre. Amém? Quem não entregou a ficha ainda, procura. Dê 4 abraços, Deus te abençoe. Vamos começar o culto das 19 já agora. Vamos lá. Vamos lá, Edcleito. Começar o louvor. Rafaela, esse fundo não pode ser claro não, senão ele chupa a luz da câmera. O fundo na pregação tem que ser escuro sempre, viu?